problema do Santos Futebol Clube no momento, todas as contratações dessa era Marcelo Teixeira, né, que não foram poucas, e você, amigo e amiga varandeira, pode deixar a sua opinião aqui no chat, deixe o seu like, compartilha, vem para a varanda mais famosa do Brasil, vamos fazer essa live crescer e vamos ter um entendimento aí, né, de quais foram as contratações dessa era Marcelo Teixeira. Vamos começar aqui pelos defensores, Thiago El Bigodinho Jordão. Vamos lá, então, vamos olhar aqui os defensores que Marcelo Pirillo Teixeira contratou desde que ele assumiu o posto de presidente do Santos lá em 2024. Bora lá. Os defensores contratados, aqui a gente literalmente uniu a zaga, do goleiro até os laterais. Ele trouxe Gabriel Brazão, Gonzalo Escobar, Luan Pérez, Rainer, Aderlan, Gil, Rodrigo Ferreira, Jorge, Renan Goleiro, Léo Godoy, Luizão, Zé Ivaldo, Mike, Igor Vinícius, Alexis Duarte e Adonis Frias. Brilhante. Brilhante, brilhante. Desses, quem se salva, Thiago? Olha, para eu não ser oportunista, o Brazão, claro, se salva, o Brazão deu muito certo, baita acerto da gestão, mas para não ser oportunista, quando o Luan Pérez ele veio ao Santos, eu gostei. Quando o Luan Pérez ele retornou, eu falei, pô, legal, né? O Luan Pérez está retornando para o Santos, gostei da postura dele de voltar para um time que estava jogando a Série B, ele tinha outras propostas de clubes para jogar a primeira divisão, e eu gostei dele ter vindo ao Santos naquela oportunidade. Hoje, infelizmente, a gente vê que ele não voltou da mesma forma que ele deixou o Santos, mas não vou ser oportunista de falar, não gostei do Luan Pérez. Quem eu gostei na época? O Gil, eu gostei na época do Gil, porque o Gil, eu acho que ele cumpriu bem o seu papel ali na segunda divisão. Para a Série A, para mim, o Gil era fraquíssimo, assim como todos os outros que eu vou citar agora. Gonzalo Escobar, para mim, sempre foi fraco. O Rainer, vou me abster de comentários, porque o Rainer desrespeitou a camisa do Santos. O Aderlan, até havia me esquecido dele. Eu tinha gostado da vinda do Aderlan para a Série B também. Para a Série B, eu acho que ele tinha sido uma contratação interessante. Não conseguiu jogar na segunda divisão. Quem atuou na oportunidade foi o JP Sherman. O Rodrigo Ferreira, olha, Ornette, eu chorei de raiva 3 vezes já pelo Santos. Em uma delas, o Rodrigo Ferreira foi responsável. Péssimo. O Jorge, não tem cabimento trazer Jorge. O Jorge não tinha joelho para vir, o Santos foi e trouxe. Goleiro Renan, é brincadeira. O Santos trouxe um cara que era reserva do Sport para ser reserva no Santos. Não tem o menor sentido isso. Léo Godoy, fraquíssimo. Luizão, sempre achei fraco. Zé Ivaldo, fraco. Mike, não vou ser oportunista, reitero que eu gostei da contratação no Mike na época que foi ventilado o nome dele no Santos. Igor Vinícius não teria trazido jamais. Alexis Duarte e Adonis Frias, no momento do desespero, eu até achava interessante a vinda dos dois, porém o Alexis Duarte um verdadeiro horror do futebol e o Adonis Frias para mim é um zagueiro mediano. É isso aí, esses foram os defensores contratados, né? Hoje nós temos aqui em atividade Brazão, Luan Pérez, Escobar, Alexis Duarte e Adonis Frias. Para mim, quem se salva somente o Brazão, até que o Luan Pérez fez uma partida razoável, né, no último jogo, Jordão. Sim, fez um jogo razoável, mas o Luan Pérez é isso aí. Ele, infelizmente, gostava demais do Luan Pérez, ainda gosto, mas infelizmente ele virou isso aí. Zagueiro que vai te entregar um jogo bom aqui, um jogo ruim acolá. Ele tem uma grave deficiência na bola aérea. O Luan Pérez ele é muito ruim na bola aérea, é um ponto que ele deveria melhorar demais. Né? Não, é claro que ele teve uma lesão de LCA, pode prejudicar, claro, isso no jogo aéreo do jogador, mas eu não me empolgo com ninguém, Varanete. Desses zagueiros e desses defensores que nós colocamos, o único que eu me empolgo é o Brazão. O resto vai ser um jogo bom ali, talvez 15 péssimos, no máximo isso. Ó, o nosso amigo aqui, Daniel Marques, um abraço para você, Daniel. Só salva o Brazão, Luan Pérez. Só. O Luan Pérez ainda às vezes, né? Que também não tem uma constância, né? Falta constância, falta tudo, né? Intensidade, Thiago. Meu Deus do céu. Ai, como é desesperador falar. Vamos aqui ao próximo, ao ataque. Ataque, você quer ataque ou meio campista, Thiago? Vamos por setor.
Ora então, meio-campistas. Olha lá, hein? O Santos trouxe, sob a gestão do Marcelo Teixeira, que a gente considerou volante, segundo volante e meia atacante ou meia pelas pontas. O Santos trouxe Serginho, Otero, Casares, Giuliano, João Schmidt, Patrick, Zé Rafael, Roleiser, Barreal, Vitor Hugo, William Arão e Gabriel Menino. Meu Deus do céu. Ih, mamãe! Meu Deus, Serginho, 2 anos maravilhosos, eu lembro, né? Marcão para Serginho, 2 anos maravilhosos. Otero, a galera sentiu falta do Otero, ô Thiago. Vira e mexe, qual a sua opinião sobre o Otero? Nossa, Maranete, com todo respeito a quem é fã do Otero, uma parte de mim morre quando o pessoal no ano passado comentava. Saudade do Otero. Ah, eu queria muito o Otero sair, o Otero é melhor que o fulano. O Otero morre uma parte de mim, Maranete. Uma parte da minha santicidade é ferida com isso. O Otero, ele é fraquíssimo. Com todo respeito, ele jogou bem a Série B. Ele não jogou bem a Série B, ele bateu bem em faltas na Série B. É isso que o Otero fez. O Otero na segunda divisão, ele muitas vezes demonstrava ser um jogador, Varanete, descompromissado. Para quem ia na Vila Belmiro e acompanhava alguns jogos do Otero, ele sumia do jogo. Tinha jogo que o Otero nem pegava na bola. E quando ele pegava na bola, ele queria dar canetinha, ele queria fazer jogada bonitinha. Então, assim, eu acho que ele bateu bem em faltas na Série B. Se você for olhar o desempenho dele num contexto geral, eu acho que o Otero entregou aquilo que eu esperava. Praticamente nada. Um jogador bem irregular. Serginho Maravilha. Não vou nem me estender. Eu acho que o Serginho, quando ele jogou, ele não foi mal, porém, ele tirou o espaço do Miguelito. Casares, horroroso. Parabéns para quem teve a brilhante ideia de trazer, viu, Alexandre Galo? Parabéns. Giuliano, esse sim correspondeu, por mais que depois ele tem até o nosso amigo no chat que tem o nome Giuliano Intensidade, né? Pela entrevista que o Giuliano deu depois do Santos perder e ele ser perguntado sobre o Miguelito. O Giuliano fez uma Série B decente, considerando o que ele podia entregar. O Schmidt fez uma Série B decente, mas é fraco para a primeira divisão. O Patrick é um verdadeiro absurdo. O Santos ter contratado por 5 milhões de dólares um jogador horroroso, por 5 milhões de reais um jogador horroroso, como é o Patrick. Agora, com jogadores que da linha de baixo. Ó, não vou ser oportunista. Eu gostei da vinda do Zé Rafael, eu gostei da vinda do Roleiser, eu gostei da vinda do Barreal. Por enquanto, só o Barreal desses três estão se salvando. Vitor Hugo, não gostei da vinda. William, não gostei demais da vinda. E o Gabriel Menino, tive as minhas expectativas ok, com relação a expectativas médias com relação ao Gabriel Menino. Você acha que ainda ele pode desempenhar bem? Você pode mudar esse ok aí para validar de vez o Gabriel Menino? Porque ele é uma das poucas esperanças que temos hoje nesse plantel também, Thiago. Exato. O Gabriel Menino, eu acho que sim. Eu queria muito ver o Gabriel Menino de lateral direito, Varanete. O Gabriel Menino ele foi para a seleção brasileira jogando como lateral direito. Eu não sei por que o Santos não testa. A gente não tá com uma crise aí na nossa lateral direita. Joga o Mike, o pessoal que é o Igor. Joga o Igor, o pessoal que é o Sherman. Se jogasse o Sherman, o pessoal ia pedir o Igor, talvez. Então, assim, testa o Gabriel Menino ali. Eu daria esse voto de confiança pro Gabriel Menino. A gente não tá tendo que ter um rodízio no nosso plantel. Eu tentaria o Gabriel Menino de lateral direito, Varanete. Mas eu acho que ele pode sair sim do ok para um bom, dependendo do desempenho dele. Eu não acho que o Gabriel Menino tenha deixado a desejar, mas ele foi moleque no jogo contra o São Paulo. E você trouxe um contraponto aí muito bom, Thiago. Vira e mexe a gente vê que o Vojvoda não coloca os jogadores, né, na real função dele. Você acha que essa falta de leitura, né, e essa tem prejudicado o time do Santos em campo? Em que sentido? Do jogador ser escalado na posição errada? Exatamente. Olha, não sei, talvez. O único jogador que para mim é escalado na posição errada, os únicos dois, para mim, que estão sendo escalados na posição errada ou fazendo a função errada, são o Lautaro, que entra para fazer a função do lado esquerdo, que nunca fez isso na vida. Na verdade, ele já fez, mas lá no Del Valle, né, ele jogava ali como segundo atacante, ele caía de vez em quando para os lados. Só que assim, no Santos ele não, já mostrou que não tem qualidade para fazer isso aqui no Brasil. Então eu acho que nesse aspecto é murro e ponta de faca colocar o Lautaro para jogar no lado do campo. E um outro atleta que eu acho que ele se prejudica é o Barreal. O Barreal fala para Deus e o mundo que ele quer ser meia esquerda, mas o Barreal nunca rendeu de meia esquerda no Santos. No Santos, o Barreal só rende na direita. O Barreal também nunca foi 10 e ele já foi escalado também
como camisa 10. Então eu acho que são só esses dois jogadores. No mais, não tem ninguém sendo improvisado, pelo menos do ponto de vista. Tá todo mundo ali fazendo a sua função e muito mal, inclusive. Sim, isso é verdade. Vamos ouvir aqui as opções dos nossos amigos varandeiros. Alô, alô, Luciano Debloch. Todos esses, tirando o Brasão, foram contratações horrorosas. Gente, poucos se salvam, né? Pouquíssimos. Aqui o Thiago e nós citamos aqui poucos jogadores. Kleber Silva, 16 jogadores e não temos uma zaga segura. Não temos. A nossa zaga é delivery. Eduardo, vamos trazer agora o único que se salva. Ele, a fera Bilal Brahimi. Daqui a pouco vamos ter aí, né, o nome do Bilal Brahimi. Gente, que vergonha, né? Que vergonha um time do tamanho do Santos Futebol Clube fazer contratações pífias, né? Olha os nomes que passaram, quem se salvou, quem se salva. Pouquíssimos, não dá um time. iPlayers, bom dia, Varandete, Thiago Jordão e a todos os demais. Bom dia, Diego Souza, o Roleiser já jogou improvisado, jogou de ponta e meia. Bem, vamos ao ataque. Meu Deus. Atacantes contratados por Marcelo Pirillo Teixeira. É com você, Thiago El Bigodinho Jordão. Olha só as opções que o Marcelo Teixeira contratou para o ataque do Santos. Ele trouxe Marcelinho, pois é, acredito que o pessoal nem se lembre mais do Marcelinho, Guilherme, Nacho La Quintana, Pedrinho, William Bigode, o Wendel Silva, tem uma história boa sobre o Wendel Silva, Billy Arce, olha essa sequência, Billy Arce, Yusuf Ndiaye, Bilal Brahimi. O Santos trouxe também o Tiquinho Soares, Tassiano, Gabriel Veron, Lautaro Dias, Gustavo Cabadeiro, David Washington, Rony e Neymar Júnior. Esses são os atacantes. Billy Arce, Yusuf Ndiaye, Bilal Brahimi, Marcelinho. Mamãe, hein? Ih, mamãe! Thiago Jordão, por isso que esse time não vai para frente. Como que o scout traz jogadores como Yusuf Ndiaye? O Yusufa jogou acho que alguns minutos também, né? Quando foi contratado. Não, o Yusufa nunca jogou no Santos. Nunca jogou? Não. O Yusufa nunca jogou no Santos. Ninguém explica a contratação desse cara. Billy Arce também jogou pouquíssimo no Santos, mas é horrível. E assim, olha só, Marcelinho, não tem a menor condição de justificar a contratação do Marcelinho. Guilherme, justificável, porque o Guilherme, ele já tinha feito boas séries B por outras equipes, então eu acho justificável a contratação do Guilherme. La Quintana, era plausível a aposta, eu entendi a contratação, jogador jovem, jogava no Bragantino, eu entendi a aposta. Pedrinho, né? Pedrinho, enfim. William Bigode, meu Deus. William Bigode chegou ao Santos com 12 anos de atraso. William Bigode veio com 39 anos, o Santos 38 anos, não tem cabimento. Wendel Silva, fraquíssimo. Já briguei com um conselheiro sobre o Wendel Silva, diga-se de passagem, quando eu nem era da imprensa. Fui lá na internet, quando o Santos anunciou o Wendel Silva, eu escrevi, esse é fraco. Aí um conselheiro do Santos, que era advogado do Wendel Silva, foi lá me rebater na internet. Não vou revelar quem é, mas um conselheiro já brigou comigo por causa do Wendel Silva. Tá aí quem tinha razão, né? Com todo respeito, quem tinha razão. E eu acabei de perceber, Vanete, que eu esqueci o Gabigol. Só isso. Parabéns pra mim. Esqueci o Gabigol. Parabéns pra mim. Mas, enfim, são 45 jogadores e eu esqueci um dos principais. Parabéns, mas beleza. Mas tá bom, Aí ele tá em atividade ainda. Vamos falar aqui dos inativos. Verdade. Desculpa, pessoal, esqueci o Gabigol. Como é que pode esquecer o Gabigol? Mas beleza. Aí o Santos trouxe o Yusuf Ndiaye. Tem cabimento, Varanete. O cara não era convocado nem para a seleção de Gâmbia. Desculpa aí ao pessoal de Gâmbia. Né? Se o cara não joga nem na Gâmbia, pelo amor de Deus, né? Aí, o Bilal Brahimi. Pelo amor de Deus. Tiquinho Soares. Uma das maiores burradas da história do Santos. É você vender o Jair e você colocar no bolo o Tiquinho para vir. Aí o Santos gastou 3 euros no Tiquinho, gasta 1.300.000 nesse jogador que é inativo.
30 milhões no Tassiano é um absurdo. Gabriel Veron chegou fora de forma. O cara chegou, Varanete, parecendo que ele tinha jantado 12 vezes seguidas feijoada, uma vergonha. Lautaro Dias, outra piada, terceiro reserva do Cruzeiro. Cabadeiro, outra vergonha. Jogador de 24 anos que tinha menos de 30 gols na carreira e ele só jogou no poderosíssimo Campeonato Paraguaio. Horrível. David Washington. Ó, gostei da vinda do David Washington. Para mim, é a maior decepção de todas aqui. A maior. Eu achava que o David Washington ia maior para arrebentar você, no Thiago? Santos. Sim, eu achava que o David Washington ele iria arrebentar no Santos. Eu entendia que o David Washington ele seria um dos artilheiros do Santos no ano passado. Não conseguiu ser. O David Washington, no quesito expectativa e o que entregou, para mim, é a maior decepção. O Rony chegou agora, ainda não tenho muito ao que dizer sobre o Rony. E o Neymar Júnior, esse daí é príncipe, é gênio da bola, mas é caro. Tá caro, hein, Neymar? Tá precisando entregar mais. Tá caro, né? Não joga. Vamos ver se ele vai para a próxima partida em Barueri. Já está confirmada a ida do Neymar, Thiago, para Barueri? Bauru, desculpa. Ó, segundo que passam para nós, sim, né? Segundo que passam para nós, sim, mas tinham passado para nós também que o Neymar poderia jogar contra o São Paulo, nem relacionado ele foi. Então, assim, pode ser que ele jogue. Vamos deixar nesse campo aí ainda como possibilidade, sem cravar, até porque no Santos tudo pode acontecer. É verdade, no Santos tudo pode acontecer, mas para vocês verem, né, o absurdo. Ó, o Diego Santos colocou aqui, meus amigos, por isso que o Santos está nessa situação. É muito bagre, não se salvam 5. É isso. É isso. Não se salvam 5. E quanto dinheiro foi gasto para contratar esses atletas? Contratasse quem resolvesse, né, Thiago? Porque não adianta eu trazer medalhão, não adianta eu trazer gente com nome que não resolve. Jogadores que sentam em cima do contrato, que nem o Tiquinho. E o Sufindie. Teve um amigo varandeiro que colocou aqui que o Yusufa, ó, foi o Kleber. O Yusufa foi escalado uma vez, nem entrou em campo, acessou o campo para tentar comemorar o gol do Guilherme e ficou no vácuo. Esse é o Santos Futebol Clube. Foi contra a Chape esse jogo que o nosso amigo Kleber coloca, que o Guilherme faz o gol de cabeça, aí vem o Yusuf aqui todo feliz da vida, ninguém nem cumprimenta o cara. Supostamente, Varanete, o Yusuf ele teve muitos problemas de adaptação aqui, algumas pessoas dizem que ele passou por algumas intolerâncias religiosas, supostamente, né? Isso, claro, pode ter atrapalhado ele, mas a fundo mesmo também, fraco. Um cara que não conseguia jogar na Liga Portuguesa, num time fraco da Liga Portuguesa, se não me engano foi no Vitória de Guimarães, não tem por que o cara ser contratado para jogar no Santos. Pois é, mas é como a gente fala, né? É o Santos. Daqui a pouquinho vamos trazer aqui a tabela do Campeonato Paulista, o próximo desafio do Santos contra o Noroeste, lá em Bauru, com transmissão do Varanda Futebol Debate, no domingo, a partir das 2h da tarde. Então, fiquem ligadinhos na programação. Hoje teremos um mano a mano, muita coisa para acontecer nesse jogo decisivo, né, em todas as instâncias. Se vencer, vai ficar tudo ok, vai continuar tudo como está. Agora, eventualmente, meus amigos, o Santos perder, a pressão vai aumentar. E vamos falar aqui da Blaze, 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, meus amigos varandeiros, você encontra na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil. Basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VARANDAFC e faça seu cadastro, lembrando, sempre com muita responsabilidade. Utilize somente o valor, né, que você pode utilizar, né? Utilize o valor que você tenha justamente destinado para isso. Não vai gastar nada além disso, hein? E, Thiago, qual que é o palpitão do Bigodinho para hoje? Hoje, Varanete, eu acredito num empate entre Leeds United contra o Nottingham Forest na Premier League, empate entre Celta de Vigo e Osasuna na La Liga, e na Ligue 1, Liga Francesa, eu acredito numa vitória do Lille fora de casa contra o Metz.
É isso aí, meus amigos varandeiros. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze. Vem pra Blaze você também, meus amigos varandeiros. E vamos falar aqui, Thiago, da situação, né, do Santos no Campeonato Paulista.